Deixai que o joio e o trigo cresçam juntos. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, 24 a 30. A maior parte da Bíblia está escrita em linguagem oculta ou esotérica, e para ser entendida, deve ser interpretada espiritualmente. Isso porque, nos dias das escolas de sabedoria, as irmandades e todas as outras atividades organizadas que ensinavam a verdade espiritual achavam mais fácil ensinar por símbolos do que pela linguagem cotidiana direta. Foi provado ao longo dos séculos que sempre que um assunto profundo é ensinado em linguagem simples, ela acaba por se perder, ou seja, o significado é perdido, assim como a demonstração do significado. Isso é particularmente verdadeiro no caso da sabedoria espiritual encontrada nas Escrituras. Por muitos séculos, a Bíblia foi lida como se todas as afirmações fossem literalmente verdadeiras. Por exemplo, disse que Josué fez o sol parar. Sol, detente! E o sol se deteve. Por trás dessa declaração há, sem dúvida, uma verdade espiritual, mas a declaração em si, conforme está escrita, não é verdade. Ninguém jamais fez o sol parar. Ninguém jamais fará o sol parar. Existem passagens das Escrituras que, sem dúvida, fariam qualquer pessoa se perguntar se são ou não verdadeiras. O Mar Vermelho literalmente se abriu para Moisés atravessar? O mestre ergueu os olhos e fez com que alguns pães e peixes literalmente se multiplicassem para que toda uma multidão pudesse comer, sobrando 12 cestos cheios? É literalmente verdade que o mestre foi tirado do crucifixo, morto, sepultado e no terceiro dia ressuscitou e caminhou sobre a terra? Muitas dessas perguntas devem ter vindo à sua mente. Os escritos religiosos do mundo indicam que essas questões também vieram à mente dos estudiosos, porque há uma vasta literatura sobre esses assuntos, alguns dos quais tentam substanciar os milagres da Bíblia e outros para contestá-los. Na verdade, esforços têm sido feitos tentando provar que Jesus Cristo viveu e andou nesta terra, como se houvesse um questionamento muito grave a respeito. Por outro lado, há uma considerável literatura negando que algum dia existiu um homem como Jesus. Muitas perguntas como essas devem vir à sua mente. Entretanto, se você é um estudante do caminho espiritual, decidirá essas coisas por uma convicção interior. Porque o reino de Deus está dentro de você. A resposta a todas essas perguntas também está dentro de você. A solução para todos os problemas da Terra está dentro de você. E você pode trazer respostas na medida em que estiver disposto a se dedicar e se empenhar nessa tarefa. Por que tão poucas orações são respondidas? Uma das perguntas que deve ocorrer a qualquer pessoa que pensa é que, se o doente pode ser curado por meio da oração, por que há tão pouca cura por meio da oração nesse mundo? Em todo o mundo, com seus aproximadamente 4 bilhões de pessoas, existe apenas um punhado de curandeiros metafísicos e espirituais. E mesmo supondo que todos eles façam algum trabalho de cura, esse é um número muito pequeno em comparação com o que é necessário. Existem milhões de igrejas na Terra, e a maioria delas acredita no poder da oração, mas muito poucas delas realizam algo no sentido de curar por meio da oração. Por que é assim? Você chegará à sua própria resposta,
mas a minha é que, se uma pessoa ora e suas orações não são respondidas, ela está orando de forma errada. Minha convicção é que a maneira de orar, como a maioria de nós conhece, é errada. Quantos milhões de pais estão orando por seus filhos e quantos milhares de ministros, padres e rabinos estão continuamente orando pela saúde de suas congregações e com pouco resultado é alcançado no caminho da cura. Portanto, o assunto da cura por meio da oração se resume no seguinte: ou a ideia de que a cura por meio da oração é possível deve ser abandonada, ou deve ficar claro que existe uma forma de orar que ninguém conhece ainda o suficiente. Por experiência, sei que a cura espiritual não é apenas uma possibilidade presente, mas também sei que é mais confiável do que qualquer outra forma de cura já conhecida pelo homem. Então, como você deve orar para trazer essa cura para sua experiência? E quando falo em cura, quero dizer como os problemas da existência humana podem ser resolvidos. Quer sejam problemas de doença, física ou mental, carência financeira, discórdias nas relações humanas, em qualquer nível, marital, filial, comunidade, capital e trabalho ou internacional. Sejam quais forem os problemas da existência humana, eles podem ser resolvidos pela oração. A vida do Mestre provou que ele veio para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para abrir os olhos dos cegos, para abrir os ouvidos dos surdos, para pregar o Evangelho e até mesmo para superar os efeitos de tempestades e acidentes. Ele abraçou todos os problemas da experiência humana em seu ministério de cura. E assim também, quando falamos de cura, estamos realmente falando de problemas humanos em qualquer forma e em qualquer grau. Passando deste mundo para o meu reino. Como uma experiência, veja a passagem. Meu reino não é deste mundo. João 18:36. Essas são as palavras do Mestre. Meu reino deve significar o reino do Filho de Deus, o reino espiritual que está dentro de você e que não é deste mundo. A princípio, pode parecer que Jesus está dizendo que alcançar este reino de Deus não teria efeitos sobre suas doenças, sua carência ou seus pecados, mas você só precisa examinar o ministério do Mestre para saber que isso seria uma suposição falsa, como seu ministério provou. Seja qual for o nome ou a natureza do problema que mais o preocupa, seja de saúde ou de um membro de sua família, seja de abastecimento para a próxima semana ou duas, ou de relacionamento humano, concorde consigo mesmo que, toda vez que este problema vier à sua mente, você responderá a ele com: meu reino não é deste mundo. E então se recusará a tratar esse problema ou condição, se recusará a levá-lo a Deus ou tentar trazer Deus a isso. Faça isso toda vez que o problema se intrometer em seu pensamento, e você pode ter certeza de que nas próximas 2 semanas ele o pressionará muito mais do que no passado. No exato momento em que você tenta ignorar uma coisa, ela bate bem em sua cabeça e tenta torná-lo consciente dela. Portanto, não se surpreenda se o seu problema, seja ele qual for, levantar a cabeça quando você estiver tentando ignorá-lo, especialmente se você seguir esse procedimento. Você não vai levar esse problema a Deus e não vai levar Deus a este problema. Sua atitude é que meu reino, o reino espiritual, o reino de Cristo, não é deste mundo e, portanto, você não vai levar os problemas deste mundo para o céu, nem vai tentar trazer abaixo o reino dos céus para este problema. Você vai descansar com confiança e segurança no meu reino e deixar o joio e o trigo crescerem lado a lado. Essa será a segunda passagem que você usará para resolver o seu problema. Deixai o joio e o trigo crescerem lado a lado. Certifique-se de não fazer nenhuma tentativa de se curar. Não tente superar a condição errônea. Não faça qualquer tentativa de enfrentá-la. Pelo contrário, recuse-se a levá-la em consideração, porque meu reino não tem nada a ver com esse problema. E esse problema nunca encontrará entrada no reino de Deus. Então deixe o joio e o trigo crescerem lado a lado e veja o que acontece. Esta não é uma tarefa fácil e haverá momentos em que você desejará nunca ter ouvido falar disso.
mas ter deixado cães adormecidos mentirem. Se você for fiel, no entanto, testemunhará algo que nunca sonhou antes, que Deus é realmente tão puro de olhos que não pode ver o mal e a iniquidade não pode contemplar. Abacuque 1:13. Não adianta orar a Deus, pedir para fazer algo por seus problemas, porque Deus não sabe nada sobre seus problemas. Que tipo de Deus teria o mundo a perder se Deus resolvesse os problemas de qualquer indivíduo e ignorasse todas as outras pessoas que ao mesmo tempo tivessem os mesmos problemas? Como pode acreditar que Deus pode ser influenciado para curar suas doenças enquanto deixa todos os outros doentes? Isso seria um tipo de Deus horrível. Abandonando seus problemas, não resistas ao mal. A cura não depende de Deus. Depende de você e de sua compreensão de Deus e da natureza da oração. O Mestre disse: não resistais ao mal. Mas todas as tentativas que você fizer para trazer harmonia à sua vida, tentando vencer, destruir ou eliminar algum mal, é uma resistência ao mal. É dito claramente: não resistais ao mal. Quando você resiste ao mal, você torna a batalha e a luta mais reais. Uma maneira de ver até que ponto você pode provar isso é deixar o seu problema de lado pelos próximos dias e trabalhar de acordo com esse princípio. Um amigo meu era um praticante da ciência cristã muito conhecido e bem-sucedido. Toda semana, ele deixava seu escritório na sexta-feira ao meio-dia para ir a uma de suas 2 fazendas e voltava na segunda de manhã. Ele não tinha telefone em nenhuma de suas fazendas. Um dia eu disse a ele: não entendo muito bem como você pode fazer isso com uma grande prática como a que você tem. Como você pode não ter um acordo para que seus pacientes entrem em contato com você no fim de semana? Ele olhou para mim e disse: eu percebi uma coisa engraçada. É que nenhum dos meus pacientes morre enquanto eu estou fora no fim de semana. Eles esperam que eu volte na segunda-feira. Não há nenhuma virtude em se preocupar com eles. Deixo-os aos cuidados de Deus, não aos cuidados do homem. Quando você não resiste ao mal e deixa o joio e o trigo crescerem juntos, mesmo que a princípio pareça assustador fazer isso e que aparentemente você não esteja fazendo nada, lembre-se de que está se entregando a Deus. Você está realmente confiando em Deus para controlar a situação enquanto estiver ausente em seu rancho particular. Lembre-se sempre de que você nunca pode estar fora do amor de Deus. Então você realmente não precisa ter medo de deixar o joio e o trigo crescerem juntos. A cada tentação de tratar, orar ou meditar por um problema, resista à tentação na compreensão da falta de poder e do nada do problema. Afaste-se disso e figurativamente vá para o seu rancho. Seu rancho pode ser um filme, se você quiser, a televisão, um livro ou qualquer coisa que o impeça de sentar para orar sobre um problema específico. Sua oração nunca deve ser sobre um problema. A oração é sempre uma comunhão com aquilo que é. E lembre-se sempre: meu reino não é deste mundo. Portanto, não tente misturar o reino de Deus com o universo temporal. Quando você conseguir provar esse princípio, mesmo que em pequena medida, saberá que o reino temporal não é algo a ser vencido ou destruído por Deus. Deve ser percebido pelo homem como uma miragem. Deus já conhece o reino de Deus. Deus já conhece a realidade. Deus já conhece a imortalidade, a eternidade e o infinito. A única coisa da qual Deus nada sabe é temporalidade, finitude, mortalidade. Cabe a você conhecer a verdade que o tornará livre. Não acredite que isso deixa Deus fora de cena. Pelo contrário, esta é a única maneira de honrar a Deus, porque você está percebendo que o reino de Deus está intacto, que nada pode entrar no reino de Deus que o contamine ou cometa uma mentira. Apocalipse 21:27. E que qualquer coisa dessemelhante de Deus não foi feita. Tudo o que não é de Deus está no campo de um reino mítico, aquele sonho de Adão da temporalidade, da mortalidade. Nem o Mestre nem Paulo, seu grande seguidor, ensinaram que Deus deveria ser trazido à mortalidade. Em vez disso, eles ensinaram que a mortalidade deve ser rejeitada, para que a mortalidade seja tragada pela vida.
2 Coríntios 5:4. Foi-nos dito que devemos morrer diariamente. 1 Coríntios 15:31. O Mestre não disse a ninguém para ir a Deus e pedir-lhe para curar suas doenças. Ele estava honrando a Deus no sentido de saber que seu reino está intacto. Esta menina não está morta, mas dorme. Mateus 9:24. Ou Lázaro sai para fora. João 11:43. É uma garantia de que a harmonia prevalece. Honre a Deus reconhecendo seu reino aqui e agora. Em vez de tentar levar o seu problema a Deus e colocá-lo na mente de Deus para que ele possa fazer algo a respeito, ou em vez de tentar trazer o reino de Deus para dentro de seu incrível problema, reconheça imediatamente: o reino de Deus não é deste mundo efêmero. O reino de Deus não está na crença em dois poderes. Eu conheço a verdade, e a verdade que eu conheço me torna livre. A verdade que tudo o que Deus fez é bom. Deus fez tudo o que foi feito. Portanto, aquilo que luto, combato, tento vencer ou destruir, não sendo de Deus, não foi feito. Seus problemas existem apenas da mesma forma que a miragem existe no deserto, como uma percepção equivocada do que realmente é. Contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmos 17:15. Não é dito a você que quando você acordar vai curar qualquer pessoa, mas que você o verá como ele é, isto é, perfeito, perfeito agora. A maneira de provar isso e orar de forma a honrar a Deus é saber que seu reino é chegado assim na terra como no céu. Seu reino está estabelecido na terra, não será no futuro. Deus não seria Deus se ele tivesse um reino e o mantivesse longe desta terra agora, e então o restaurasse mais tarde. Deus não poderia ser Deus se Deus conhecesse qualquer harmonia no tempo futuro. A única maneira pela qual Deus pode ser Deus é que seu reino seja estabelecido onde ele está e quando ele está, agora. Cura instantânea, o fruto do agora. Se você ouvir bem, também aprenderá que não há tempo nem espaço no reino de Deus. É isso que torna possível a cura instantânea. É isso que torna possível a reforma instantânea. É isso que torna possível o perdão instantâneo. Não existe tal coisa como esperar no inferno até que seus pecados sejam lavados. Não existe tal coisa como esperar até que você se torne puro. Não existe tal coisa como esperar em algum lugar que algo aconteça, pois isso tiraria a instantaneidade de Deus. Isso tiraria a onipresença, a onipotência e onisciência de Deus. Qualquer coisa que tenha a ver com um tempo futuro degradaria nosso senso de Deus, pois Deus não pode ser Deus exceto agora. E esse agora deve ser infinito. Esse agora deve ser a onipresença de Deus, nada menos e nada mais. Você honra a Deus somente em sua compreensão de um Deus atemporal e eterno. Para isso, você encontra autoridade nas Escrituras em passagens como: Tu és o mesmo, Salmos 102:27, ontem, hoje e para sempre. Jamais te deixarei, nem te desampararei. Eu estarei contigo sempre até o final dos tempos. Hebreus 13:5. Nada disso indica que existe algum tempo futuro em nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é agora. Agora somos filhos de Deus. 1 João 3:2. E se você não pode aceitar isso, não há como aceitar o ensino cristão. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6:19. Tudo isso é agora, não no futuro. O Mestre perdoou a mulher apanhada em adultério e o ladrão na cruz em um momento do agora.